A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor José Pereira, da Assembleia de Deus Ministério Vivendo com Cristo. Quero nessa noite desejar a paz do Senhor a todos os irmãos. Onde chegar este vídeo, onde chegar essa imagem, que entre dentro do seu lar, dentro da sua casa, que seja para alegrar sua família, que seja para trazer de volta tudo o que você sonha. Porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Que hoje, tudo aquilo que tem sido difícil na sua vida, as portas travadas, as portas fechadas e muitos obstáculos que têm se deparado na sua vida, venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra que vai como uma flecha que acerta o alvo. Pode estar certo disso. E eu quero, meus amados irmãos, compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 37, versículo 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus nessa noite. Eles os viram de longe, e antes que pudessem chegar mais perto, tramaram sua morte. E combinaram entre si, eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde e matemo-los, e joguemos numa cisterna qualquer, e diremos que um animal feroz o devorou, e veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Amém? Meus amados e queridos irmãos, diante do texto que nós lemos nessa noite, nós vamos observar que José, filho de Jacó, o filho predileto, o filho favorito, mas que aconteceu uma desavença na sua vida, dentro da sua própria casa. Jacó amava José. Mas voltando ao contexto histórico dessa palavra, nós vamos observar que José, ele nasce de um ato milagroso. Porque Raquel, sua mãe, era estéril. Mas Deus, pela sua misericórdia, abre a sua madre. E José vem a nascer para alegrar o coração de Jacó. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz, e é claro, que há aqueles que é chamado, mas já aquele que é escolhido. Há uma diferença nisso, há uma exceção. Quem é chamado, todo mundo é chamado. Mas escolhido, meus amados irmãos, quem escolhe é Deus. Quem capacita é Deus. Então, diante desse texto que nós lemos nessa noite, nós vamos observar que José, ele começa a causar entre os irmãos um desconforto. Por quê, pastor? Porque José, meus amados irmãos, ele era diferente. E quando a pessoa é diferente, a pessoa às vezes arruma problema sem procurar. E assim foi a vida de José. José, ele era um jovem repudiado. Ele era um jovem rejeitado. A sua presença incomodava os seus irmãos. Quando os seus irmãos estavam no lugar, cuidando do rebanho, eles não curtiam quando José se aproximava, quando José estava perto. E dentro desse cenário, meus amados irmãos, de rejeição dentro do seio da família, nós vamos observar que no texto que lemos, que ao passado, quando José ainda muito jovem, quando José ele sonha, ele tem um sonho de um futuro de liderança, um futuro brilhante. E esse futuro causou um impacto no seio da família. Os seus irmãos se sentiram diminuídos.
se sentiram, meus amados irmãos, como ninguém diante dele. Mas o que acontece, meus amados e queridos irmãos, dentro desse cenário? José, ele ganha uma túnica de várias cores. E essa túnica, meus amados, representa muita coisa, representa honra. Representa o amor do pai pelo filho. Muito mais um amor por José do que para os outros. Porque havia outros irmãos. Como Rubem, que era o primogênito. A túnica era para ser determinada para ele. Mas Jacó tinha no seu coração colocar José como líder dos seus irmãos. Para liderar a sua casa, a sua linhagem. Isso estava guardado no coração de Jacó. Mesmo quebrando um princípio. Jacó era dessa forma, irmãos. A Bíblia diz que ele amava José. Mais do que os seus outros filhos. E nós vamos observar que, certa feita, quando os irmãos de José estão no campo, estão cuidando do rebanho, Jacó determina José para ir até os seus irmãos, para trazer notícia, como estava o rebanho, se estavam bem, se estavam pastando, se os seus irmãos estavam bem. E José, por ser obediente, por ser um jovem que honrava o seu pai, que honrava a memória da sua mãe, porque ele já não tinha mais mãe, ele vai obedecer e cumprir aquela missão que o pai determina para ele. E ele vai cumprir a sua missão. E a Bíblia vai nos dizer que José está errante, procurando os seus irmãos, onde eles estão alimentando o rebanho. E a Bíblia diz, meus amados, que chegando a um certo lugar da sua viagem, ele encontra um homem que está também cuidando do seu rebanho. E aquele homem vê que José está perdido. E ele traz para José o que ele precisava ouvir, o que ele estava procurando. Aquele homem, quando José pergunta pelos seus irmãos, o homem diz: eu ouvi falar que eles iam a Dotã. E José segue para Dotã. E chegando em Dotã, meus amados irmãos, quando ainda ele estava longe ainda, não tinha chegado ainda ao local onde seus irmãos estavam, quando ele é avistado de longe, os irmãos começam a conspirar contra a sua vida, a planejar planos malignos para ceifar a sua vida. Eles começam a fazer aquela reunião, como faria para ceifar a vida de José. E José, meus amados irmãos, ao longe, estava vistoso, porque ele estava vestido daquela túnica de várias cores que ele tinha ganhado de presente do seu pai. Os irmãos ficavam muito mais furiosos ao ver essa visão panorâmica de José vindo de longe com aquela túnica. Causou um impacto de ódio, de revolta entre os seus irmãos. E eles planejam: vamos matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Ele é muito sonhador. Só que havia uma diferença. Os sonhos de José foram determinados pelo próprio Deus. Quando José sonhou aqueles sonhos, Deus estava trazendo para ele as promessas futuras para a sua vida. E é isso que acontece, meus amados irmãos, quando alguém tem uma promessa de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas, a estrela deles não brilham. E eles também não querem que a sua e de outras pessoas também não brilhe. Mas acredite
que as promessas de Deus elas se cumprem no tempo certo, no tempo exato. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que quando José chega àquele local, os irmãos agarram ele. E queriam conspirar para tirar a sua vida. Mas o seu irmão clama, não mataremos, não derramemos o sangue inocente, para que não venha sobre nós o seu sangue. Vamos lançar ele nessa cisterna. E pegaram, meus amados irmãos, José, e jogaram dentro de uma cisterna. E naquela época havia mercadores, ismaelitas, que vinham de Gileade, trazendo incenso, mirra, e comercializava no Egito. E quando vinha aquela caravana, os irmãos, um olha para o outro e vamos vender ele para os mercadores. E José é vendido por 30 moedas de prata, ou por 20 moedas de prata. 20 moedas José é vendido para os ismaelitas. E a Bíblia diz que José, meus amados irmãos, é levado. E eles matam uma ovelha da criação, pega aquela túnica de José, molha de sangue, para dizer a Jacó que acharam, encontraram que uma fera o devorou. E José, meus amados irmãos, é vendido pelos ismaelitas na casa de Potifar. Potifar, que era um homem numa posição elevada no Egito. Um homem rico, famoso, bem-sucedido, que era um oficial do rei da terra do Egito. E nós vamos ver, meus amados e queridos irmãos, que José é vendido como mercadoria, como escravo. E ele começa as suas tarefas ali na casa daquele homem egípcio. E a Bíblia diz que as coisas começam a dar certo. Ele começa a ser observado. Porque tudo que ele coloca a sua mão prospera. Tudo que José toca prospera. E aquela casa, meus amados irmãos, ela vai ficando diferente. Ela vai ficando organizada. As bênçãos começam a descer sobre aquela casa. Não só na casa, mas também no campo. No rebanho. No leite. E em tudo, meus amados irmãos, que eles naquele lugar cultivavam. E Potifar começa a observar. E começa a observar José. E José agora adquire grande confiança dentro daquela casa. Ele começa agora, meus amados irmãos, a ser o mordomo, a ser aquele que estava à frente de tudo dentro daquela casa. Ele agora é o mordomo administrador da casa de Potifar. E, meus amados irmãos, durante 11 anos, José serve na casa de Potifar. Serve como homem de Deus, temente a Deus, obediente ao seu Senhor, com seu caráter, com seu temor, com a presença de Deus sobre a sua vida, lhe sustentando, lhe dando graça para vencer os obstáculos. E a Bíblia vai nos dizer, meus amados irmãos, que a mulher de Potifar, o seu senhor, começa agora a crescer o olho sobre José. Ela começa a querer alguma coisa com ele. Começa a abusar. Ela começa a assediar. E José sempre negando. Sempre dizendo a ela, não posso cometer este erro. Porque cometeria tal pecado contra Deus e contra o meu Senhor, que me confiou tudo nas minhas mãos. Mas somente você. Mas o resto tudo ele confiou nas minhas mãos.
E a Bíblia vai dizer que tanto ela importunar José, quando ela vem, deita comigo, José, não posso fazer isso. José tenta correr, e o seu manto fica nas mãos dela, a sua roupa fica em suas mãos, e ela começa a gritar para condenar José. Gritar bem alto, até que os funcionários, que os escravos aparecem. E ela diz, olha, o meu marido trouxe esse hebreu para dentro da nossa casa para me importunar. E quando o Potifar chega, ela passa para ele essa mesma coisa, essa versão falsa, covarde, dizendo que José o importunou. Como José era um escravo, não ia medir força com a sua senhora. O Potifar, sem pensar duas vezes, joga José na prisão. José naquela prisão, meus amados irmãos, também Deus foi com ele naquele lugar. Porque a presença de José representava a presença de Deus sobre a sua vida. A presença de Deus estava onde ele habitava. Porque ele tem um espírito excelente sobre a sua vida. O temor de Deus nos traz isso. Quando tememos a Deus, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. E esse princípio estava na vida de José. Ele era muito sábio. E aquela sabedoria não era humana. Era uma sabedoria espiritual, que vem do céu, que vem do trono da graça, para a vida do homem de Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que dentro daquela prisão, o carcereiro já não se preocupava mais com nada, porque havia paz, harmonia dentro daquela prisão. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro, que estavam presos junto com José, naquela mesma prisão, cada um tem um sonho diferente. O copeiro sonha, vendo uns cachos de uva, vendo aquilo lindo de uvas. Oh, glória! E o padeiro sonha carregando o pão com cesto de pães sobre a sua cabeça. E aqueles homens, eles ficam atormentados, eles ficam desesperados, sem saber o sentido daquele sonho, daquela visão. E eles estão atônitos. José observa que eles estão desesperados de uma tal forma que José chega a interrogar: o que acontece? O que aconteceu com vocês? E um diz: eu sonhei, eu tive um sonho, que eu estava passeando e eu via aquelas uvas lindas, aqueles cachos. E José dá a interpretação do seu sonho, colocando Deus, em primeiro lugar, que revela sonhos. E o padeiro também, ele também dá a interpretação do sonho do padeiro. Ele fala que os sonhos que eles tiveram, o copeiro voltaria para o seu cargo, levaria de novo o copo para o faraó. E o padeiro seria morto e pendurado. E as aves do céu rasgaria a sua carne. Meus amados irmãos, quando chega a acontecer, José fala para eles a interpretação do sonho e diz: lembra de mim quando você chegar até o faraó. Mas o copeiro se esquece, irmãos. O padeiro morre. Como foi revelado a José a interpretação do sonho de ambos. Mas o copeiro, ele volta ao seu cargo, mas ele se esquece de José. E se passam 2 anos. Observe, meus amados irmãos.
2 anos se passaram para poder aquele homem, quando saiu dali, lembrar de José que estava preso. Mas só que Deus, ele tem um propósito. E tudo que José passou na sua vida, meus amados irmãos, não foi para que ele morresse, mas foi para ele adquirir experiência, para ele ficar um homem maduro, enraizado. Tudo isso se viu de experiência, se viu o tempo da preparação. Porque há o tempo da preparação. As coisas não acontecem do dia para a noite. Há uma preparação. E José ele foi preparado. E quando o faraó tem aqueles sonhos das 5 vacas magras e 5 vacas gordas, as 5 espigas de milho, recheada de milho e as outras banguelas. Quando ele tem esse sonho, meus amados irmãos, ninguém do seu reino saberia dar a interpretação. Foi convocado muitos que estavam no reino, astrólogos, mágicos, que estavam ali os magos, que estavam ao serviço do faraó. Mas ninguém soube dar a interpretação daquele sonho. Foi aí onde o copeiro lembra de José. E conta para ele a sua versão, o acontecimento, a façanha que aconteceu com ele dentro daquela prisão. E o faraó, meus amados e queridos irmãos, manda imediatamente introduzir José à sua presença. E José, ele vem, mas primeiro precisa se preparar, precisa se barbear, precisa tomar um banho, precisa vestir trajes decentes. Traje aonde podia ser introduzido a presença do faraó, compostas com os costumes egípcios. Precisava ser vestido dessa forma. E José é preparado, meus amados irmãos, ele se prepara diante do faraó. E diante ali do faraó, quando José chega, com a sua simplicidade, com a sua humildade, ele começa a falar com o rei e citar que há um Deus que revela sonhos. No momento ele se acha, ou ele diz que é bom em alguma coisa, mas ele glorifica, exalta o nome do Senhor com a sua postura. E ele fala para o rei, conta o teu sonho. E quando o rei conta o sonho para ele, vem automaticamente a interpretação. E o faraó fica olhando para ele, mas como pode tanta sabedoria? Não era humana. Não é humana essa sabedoria. E José fala para ele, agora o senhor procure um homem de confiança, para que possa aproveitar os tempos da vaca gorda, para armazenar a colheita do trigo, da cevada, para os dias da vaca magra, para os dias da espiga banguela. E Faraó olha para ele e fala, mas como acharei um homem semelhante a ti para ocupar esse cargo, essa vaga, que tanto vamos necessitar? E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que havia muitos candidatos de olho nesse cargo. Mas se pegasse essa posição, o Egito ia perecer. Porque Deus tinha preparado José para o tempo da honra. Porque teve o tempo, meus amados irmãos, do sofrimento, o tempo da dor, o tempo do gemido, o tempo da saudade. José passou tudo isso. Sentindo saudade do seu pai, sentindo saudade dos seus irmãos, principalmente de Benjamim, o seu irmão mais novo. O seu coração ardia de saudade. Mas Deus estava apenas escrevendo, meu irmão, um capítulo novo na sua vida. Chegou o tempo da honra. Chegou o tempo, meus amados, de triunfar.
de olhar para frente e dar glória a Deus e aleluia, saber que o nosso Deus é o Deus poderoso, que faz aquilo muito mais do que o que nós pensamos. José passou tudo isso, irmãos. Mas você vê que Deus, pela sua fidelidade, o guardou, o protegeu, porque as promessas se cumprem no tempo certo. E ele é guardado, irmãos, por Deus na sua trajetória. Ele é guardado por Deus para se cumprir uma honra tão grande. José se transforma, meus amados irmãos, governador de uma nação. Um homem que o faraó, quando alguém procurava ele, não, fala com José, quem resolve isso é ele. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. É assim que Deus ele vai te honrar. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida. É necessário perseverar, acreditar, esperar o tempo de Deus. Não se apressar, não entardecer a promessa, não sair da posição. É necessário saber esperar. Porque quando você espera, no momento certo, não tem quem possa impedir da bênção a alcançar a tua vida. É necessário saber esperar em nome de Jesus. Inscreva-se no canal. Deixe também o link das notificações para que esse vídeo ele possa chegar a mais pessoas, possa alcançar mais vidas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. Que entre muitos lares, trazendo a paz, trazendo a harmonia e transformando casas em lares para a glória de Deus. Obrigado, Deus abençoe a todos. Esperem o próximo vídeo com a palavra de Deus para o teu coração.